Eu sou Juliana Ferreira, sou a chefe do restaurante Gourmet aqui de Tiradentes. E hoje eu tô com uma incumbência que é levar até vocês a receita de pão de queijo. Na verdade, pão de queijo, que eu acho que é o maior tesouro, né, das Minas Gerais aí. E toda receita de pão de queijo tem uma história, tem uma família, tem uma avó, tem uma mãe, tem uma tia por trás. Não tem nada que lembre mais Minas Gerais do que pão de queijo. Então eu vou ensinar pra vocês a receita que a gente faz lá em casa há muitos anos. E olha, pra mim não tem melhor. A gente vai usar polvilho, água, leite, óleo, ovo caipira fica melhor, sal e queijo Minas, tá? O queijo que a gente tá usando aqui é um queijo aqui da região, tá? Importante que esse queijo seja meia cura para dar o ponto legal no pão de queijo. Você também pode misturar outros, eu vou explicando pra vocês como é que a gente faz, tá bom? Vamos começar abrindo o polvilho. Perguntei se podia aparecer a marca antes, gente, porque é muito importante. A Mafio é o melhor, tá? Sem dúvida, se você for fazer pão de queijo, procura polvilho Mafio. A gente usa o polvilho azedo, tá, gente? É o mesmo que usa pra fazer biscoito de polvilho. E hoje tem o Mafio Premium, também é bom. Então, primeira coisa, a gente vira o polvilho numa bacia onde a gente possa amassar. A gente vai mexer muito, então a gente precisa de um lugar mais largo, tá, gente? Pra caber todos os ingredientes. E a primeira coisa que a gente faz com o polvilho é tentar tirar um pouco as bolinhas dele. Então a gente pega o polvilho e vai fazendo assim, pra tentar alisar ele um pouquinho. Ele tem uma textura granular, né? Quando você coloca a mão, vocês vão sentir isso. E a gente vai alisando um pouco o polvilho. Eu falo que pão de queijo é uma coisa tão legal, assim, tão incrível, né? Que tem gente que não sabe nem que a gente faz pão de queijo em casa. Acha que a gente come pão de queijo só no supermercado, tipo Coca-Cola. Eu tinha uma amiga de faculdade que veio do Espírito Santo, Grazi que ela chama. E ela um dia foi lá em casa, a mamãe tava fazendo pão de queijo. Aí ela olhou, regalou o olho, né, e falou assim: o que sua mãe tá fazendo? Eu falei: pão de queijo. Ela: sua mãe sabe fazer pão de queijo? Aí eu falei: gente, todo mundo sabe fazer pão de queijo, né? Ela: não, pão de queijo é só no supermercado. Então pão de queijo tem essa coisa de falar a língua da gente. Depois que a gente já, né, amaciou bastante o pão de queijo, tirou essas bolinhas, né, todas, desfazendo com a mão da gente inclusive fica uma delícia, fica bem lisinho, parece talco quando a gente passa na bunda do bebê. A gente vai escaldar o pão de queijo, né? E como é que a gente escalda o pão de queijo? A gente vai colocar todos os líquidos juntos, gente. Então, ó, a água, o leite, o óleo. E nós vamos colocar os três para ferver, com um pouquinho de sal, uma colher de sal. A quantidade de sal depende do queijo que você vai escolher para usar no seu pão de queijo. Se o queijo for um pouco mais salgado, você coloca menos. Se o queijo for um pouco mais levinho, você coloca mais, tá? Água. Leite. Óleo. E agora a gente vai levar para ferver. Quando essas bolhas começam a aparecer no líquido que está embaixo, que começa a ferver, o óleo também está pegando temperatura e vai esquentar. Significa que está chegando a hora já quase da gente escaldar o nosso pão de queijo, o nosso polvilho. A gente vai jogar esse óleo com o leite quente aqui. E nessa hora, muito cuidado com a mão, né, gente? Lembra que tá bem quente, queima. Então a gente vai pegar uma colher e ir mexendo. Ele vai ficar no final com uma textura de uma farofinha. Vocês vão ver, a gente vai separar os grumbozinhos com a mão depois, que tiver esfriado um pouquinho. E eu falo que assim, pão de queijo, cada pão de queijo tem um gosto diferente, né, gente? Ele tem sempre o gosto da memória da gente.
é o gosto de um lugar que a gente foi, é o gosto de umas férias, é o gosto da casa de alguém. Por quê? Porque a receita pode ser mais ou menos a mesma, mas muda tudo. Porque a minha tia, o jeito dela de passar a receita é bem mineiro, né? E ela fala, quando faz pão de queijo, você coloca um tanto de água, um tanto de óleo, e aí você põe um tanto assim de leite, você põe pra ferver um pouco, daí você mistura, põe um tanto assim de queijo, um prato fundo cheio de queijo. Então esse tanto é muito de cada um, né? Que faz com que cada pão de queijo seja o melhor pão de queijo, né? Todos são. E quando você achar que você já consegue colocar a mão, você vai testando. Isso é de cada um, tá, gente? A resistência que você tem, né? Depois disso, a gente vai entrar com o ovo, mas a gente precisa esperar ele esfriar, porque senão a gente começa a cozinhar o ovo antes do processo, né? Então a gente vai mexer aqui agora até homogeneizar a farofinha aqui. Aí a gente vai mexendo até, né, vai fazer esses gruminhos e ele vai esfriar. Na hora que esfriar, a gente começa a colocar o ovo. Essa hora é a hora que a gente literalmente vai enfiar a mão na massa. A receita pede 6 ovos, mas você vai colocando aos poucos, tá? Até entender a quantidade de ovo que ela vai pedir. Não é uma receita que pode ficar muito seca e também não pode ficar muito dura. Se ela ficar muito dura, fica parecendo um biscoito de polvilho com queijo, tá? Se ela ficar muito mole, quando você colocar pra assar, ela vai fazer desbeiçar no tabuleiro. Então a gente vai colocando um ovo de cada vez. Já vou pôr 2 porque menos que isso ele não vai pedir. E aí a gente vai misturar. E fica com essa cor linda por causa do ovo caipira. Eu sei que deve ter muita gente perguntando assim, não, mas seu restaurante é de comida italiana, você tá dando receita de pão de queijo. Porque eu sou mineira, né, gente? Morei na Itália. E alguém tinha que fazer pão de queijo pra mim lá, porque não tinha pão de queijo. A gente saía daqui com a matula, né? Punha na mala polvilho, punha na mala o queijo, pra chegar lá e fazer pão de queijo. Depois eu até descobri que na Itália tinha um queijo bem parecido com o queijo Minas, mas não era queijo Minas, porque o queijo Minas é muito melhor, que é o Asiago, né? Que tinha bastante na região onde eu morei, e era bom de fazer pão de queijo. Então eu fiz muito pão de queijo com Asiago. Tá vendo? É essa meleca que eu tô falando, ó. A última coisa que a gente coloca é o queijo. Essa receita, para 1 kg de polvilho, ela vai levar meio quilo de queijo. Eu tô usando o queijo curado, né, aqui da região, como eu expliquei pra vocês. Você pode usar outro queijo da sua preferência. No supermercado, você sempre vai achar um queijo Minas padrão, né, que é o que o pessoal usa muito para fazer pão de queijo. Mas você pode inventar moda também, né? Uma coisa que a gente faz muito é misturar um monte de pedaço de queijo que ficou na geladeira de casa e colocar no pão de queijo. Então sobrou uma pontinha de mussarela, vou juntar com aquela pontinha ali de Gouda e tinha esse queijo. Gorgonzola não fica bom não, tá, gente? Já testei, não aprovei não. Mas qualquer outro queijo você pode ir juntando, tá? Pra fazer a sua mistura. Ele às vezes tá com umas bolinhas brancas, significa que você tem que colocar mais ovo e mexer mais, tá? Pra ficar bem homogêneo. Olha que tarefa árdua fazer pão de queijo sozinho. Vai pedir mais ovo. Quando tá nessa textura aqui, ó, bem grudento mesmo, gente, olha, o pão de queijo, ele não desgruda da mão. Agora a gente vai virar o queijo aqui e terminar de misturar com o queijo. Então a gente vai pegar o queijo e misturar no pão de queijo. O queijo tá ralado no ralo grosso, tá? Pra ficar uns pedacinhos mesmo. Não gosto de ralar no ralo fininho não, porque eu não gosto que ele suma. Porque aí quando você assa, ele dá umas crostinhas de queijo em cima, assim. Outro queijo que o povo gosta de colocar muito pra dar mais sabor também é provolone.
né? Colocar umas pontinhas de provolone. Aí, ó, ele até já soltou mais da mão por causa do queijo. A gente vai vir com a colher, terminar de limpar a mão. Temos que lavar a mão pra fazer as bolinhas, viu, gente? Porque se tiver com um pouquinho de coisa grudada, o formato não fica bom, não fica legal. E aí depois a gente enrola e vai assar. Então, gente, fui lá, lavei a mão, ó, tirei todo o pão de queijo agarrado aqui, precioso, coloquei ele aqui. Agora a gente vai fazer as bolinhas e colocar pra assar, tá? Pão de queijo a gente só coloca pra assar no fogo alto, no forno alto. O forno já tem que estar ligado a 180, 200 graus, tá? Antes da gente colocar ele. A gente vai enrolar as bolinhas médias. Porque fazer pão de queijo pequeno é sacanagem, né, gente? Então a gente vai fazer umas bolinhas mais ou menos assim, ó. E colocar pra assar. Aquilo que eu não quiser fazer hoje, eu posso congelar, tá? Já em bolinhas. A minha mãe gosta de congelar a massa inteira, assim. Ela pega a massa do jeito que ela tá, ela coloca um filme plástico, assim, deixa descansar na geladeira, usa 1, 2 dias, vai tirando o pão de queijo fresquinho, vai assando. Depois ela coloca dentro de saquinhos e congela. Ela acha que fica melhor na hora de assar, você tirar do saquinho congelado, fazer a bolinha no dia, né? Dar uma sovadinha dele ali no dia e fazer o pão de queijo. Inclusive ela deve estar morrendo de orgulho de mim, porque ela sempre falou que eu fui péssima no pão de queijo. Mãe, eu aprendi. Só não faço pra você, que eu não tenho coragem, né? Porque o da minha mãe é o melhor do mundo. E tem gente que coloca batata no pão de queijo. Também fica legal. Ele fica mais puxentinho assim, fica mais... dizem um pouco mais leve, né? Então a gente faz as bolinhas. A gente faz as bolinhas e leva no forno. No forno ele vai demorar uns 40 minutinhos. Ele vai crescer. E aí vai começar a corar por fora, que é o queijinho, vai começar a derreter, você vai ver as bolinhas do lado de fora. Importante não ficar abrindo o forno, pra ele não dar uma encroada, assim. O pão de queijo não é igual bolo, que se você abrir o forno ele vai murchar, não. Ele vai murchar se você tirar ele antes da hora do forno, né? Ele vai ficar meio triste. Mas então a gente coloca ele e deixa lá uns 40 minutos. Quando você vê que ele cresceu, assim, inchou, e que ficou aquele douradinho nos pedacinhos do queijo, olha, daqui dá pra ver até os pedacinhos de queijo, a gente consegue enxergar, assim, ó, um pouco mais escurinhos do lado de fora. Isso tudo vai ficar bem douradinho na hora que assar, tá? Então, enquanto a gente espera ele terminar ali, os 40 minutinhos que ele tem que fazer, a gente vai passar um cafezinho, porque não tem nada que combina mais com pão de queijo do que um café. Aqui, pão de queijo direto de Minas.